Uma boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um, amém? Que bom que você está nos assistindo, que bom que você está aí nos acompanhando. Eu oro e peço a Deus para que Ele possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, amém? Que bom que você está nos assistindo e eu já te convido a você abrir o texto bíblico, a mensagem, um texto básico que nós vamos ler aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 e 2. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a dieta espiritual, nós estamos seguindo essa revistinha aqui, que é do Arival Dias Casimiro, e quarta-feira passada o pastor começou falando sobre o alimento da oração, e hoje nós vamos estudar sobre o alimento da palavra de Deus, o alimento da palavra. E o objetivo da lição é compreender a importância de estudar a palavra de Deus. Vamos ler o texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Meus irmãos, desde 1991, a Organização Mundial de Saúde, em associação com a Unicef, promove uma campanha mundial no sentido de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. E a Unicef calcula que o aleitamento materno, o leite materno, exclusivo até o 6º mês de vida, pode evitar anualmente 1,3 milhões de mortes de crianças menores de 5 anos. O leite materno é um alimento completo para o recém-nascido até os 6 primeiros meses de vida, porque ele contém todas as proteínas. O leite materno ele contém açúcar, ele contém gordura, o leite materno contém vitaminas e água que o bebê necessita para ser saudável. E todos nós cristãos que somos nascidos no Senhor, nós devemos e nós precisamos ser amamentados. Todo cristão necessita do genuíno leite espiritual da palavra. Como nós lemos aqui, Pedro vai dizer: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Meus irmãos, assim como um bebê chora, pedindo leite materno, todos nós cristãos devemos desejar ardentemente o leite da palavra de Deus. E a lição de hoje é sobre a palavra de Deus, sobre o alimento principal da dieta espiritual de todo o cristão. Meus irmãos, a palavra leite aparece 40 vezes no Antigo Testamento, literalmente para indicar o leite de animais, o leite de humano, e muitas vezes a palavra leite aparece figuradamente para descrever abundância e fartura. E no Novo Testamento a palavra leite vai aparecer 5 vezes. Meus irmãos, o leite foi um alimento importante no cardápio de Israel. É um alimento importante no cardápio de Israel. Bebia-se leite de vaca, de ovelhas, de cabras, e os produtos derivados do leite eram bastante consumidos por eles. Principalmente a manteiga, o queijo e a coalhada. E o leite, ele era colocado no saco de couro, e esse sacudido e espremido até que se formasse a manteiga. E o queijo também era feito do leite.
E junto com o leite, o mel, que também é um alimento muito importante, junto com o leite foi usado de forma combinada, metaforicamente, para indicar a abundância da terra prometida, a terra que mana leite e mel. E a palavra de Deus é comparada com o mel, porque o mel é um alimento rico e nutritivo. O Salmo 119, o verso 103, vai dizer assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O salmista está dizendo aqui que as palavras do Senhor, a verdade do Senhor, as palavras do seu Deus, do nosso Deus, é mais doce do que o mel para o nosso paladar. E nós podemos ver que a palavra ela é como um alimento para nós. Em nosso texto básico, Pedro ele vai chamar a Bíblia de o genuíno leite espiritual. E ele compara o crente, ele compara nós cristãos a uma criança recém-nascida que necessita dessa palavra, que necessita desse leite espiritual para o crescimento. E a palavra é o leite materno dos cristãos recém-nascidos. E a partir dessa ideia de Pedro, encontramos na Bíblia vários ensinos sobre a importância da palavra de Deus. E o primeiro ensino que nós encontramos é que é pela palavra que nós somos gerados ou nascemos espiritualmente. Um cristão, ele só nasce espiritualmente por meio da palavra de Deus. Pedro, ele declara: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, nós fomos gerados para uma vida, não para uma vida destruída, mas para uma vida eterna. E essa vida eterna nós encontramos mediante a palavra de Deus, que é uma palavra eterna. Meus irmãos, e Paulo também ele usa a mesma ideia sobre a santificação da igreja realizada por Jesus Cristo. E a palavra também é comparada a uma semente que produz vida. Tiago, eu convido você a abrir sua Bíblia, Tiago capítulo 1, e o versículo 18, vai dizer assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou para a palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Hebreus capítulo 4, 12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, e no contexto de missões, no contexto de evangelização, Paulo ele vai declarar que a fé, ela nasce, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 vai dizer assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, a fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra do Senhor, pela palavra de Cristo. As pessoas só irão ter fé, assim como nós. Hoje nós temos fé porque nós ouvimos a palavra de Cristo, nós ouvimos o Evangelho de Deus. E as pessoas só irão ter fé. O seu amigo, o seu vizinho que não é cristão, ele só irá ter fé se você pregar a palavra de Deus. Segundo, é pela palavra que nós crescemos ou sobrevivemos espiritualmente. É por isso que Pedro diz que nós devemos desejá-la ardentemente. Um recém-nascido expressa esta necessidade pelo seu choro ardente. Um bebê, um recém-nascido, quando ele quer o leite, ele chora, ele grita pedindo pelo leite. E o alimento da palavra é um alimento que nós necessitamos. É um alimento que a nossa alma necessita, o salmista vai dizer.
Todos nós necessitamos dessa palavra e nós devemos chorar, pedir ardentemente pela palavra de Deus. E esta palavra é suficiente. Essa palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é suficiente. Essa palavra não precisa de adições, essa palavra não precisa de adicionar coisas, porque só a palavra é suficiente. E nós devemos tomar cuidado em querer adicionar coisas na palavra, que não é a palavra do Senhor. Nós devemos tomar cuidado com o falso leite. Nós devemos tomar cuidado com o falso ensino. Salmo 19, do verso 7 a 9, vai dizer assim: a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ou seja, aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Meus irmãos, o salmista Davi, ele declara que a palavra de Deus produz restauração. A palavra de Deus produz sabedoria. A palavra de Deus produz alegria. A palavra de Deus nos dá visão. A palavra de Deus nos dá segurança. E a palavra de Deus nos dá a justiça. O Salmo 119 apresenta a excelência, a maravilha da palavra de Deus. E o salmista, ele declara os efeitos ou os significados que a Bíblia tem para ele. Primeiro, no verso 1 e 2 do Salmo 119, nós podemos ver que a palavra de Deus nos traz felicidade. Verso 1 e 2 do Salmo 119 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo coração. Felizes são os que guardam a palavra do Senhor e que buscam a palavra do Senhor de todo o coração. Meus irmãos, no Salmo 119 nós podemos ver que a palavra, ela nos traz santificação. Verso 9 e 11, no mesmo Salmo 119, vai dizer assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra nos traz santificação. E quando nós temos a palavra de Deus, nós tentamos evitar ao máximo de pecar contra Deus, e a palavra nos santifica. E o Salmo 119 vai mostrar também que a palavra nos traz consolo. O verso 50 vai dizer assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra do Senhor nos consola, a palavra do Senhor nos traz vida, nos vivifica, a palavra do Senhor nos consola. A palavra também, ela nos traz sabedoria. Os versos 98 a 100 vai dizer assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. A palavra do Senhor nos traz sabedoria. E o Salmo 119 também vai mostrar, nos ensinar, que a palavra do Senhor, ela nos traz a direção. O verso 105 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor nos dá direção, porque ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. Nós só podemos caminhar nesse caminho se nós tivermos a luz da palavra de Deus. E o Salmo 119 também vai nos ensinar que a palavra de Deus, ela nos traz paz. O verso 165, 165 vai dizer assim: paz tem
os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Meus irmãos, nós só teremos paz se nós estivermos firmados na palavra de Deus. Nós só teremos paz em meio às diversidades. Nós só teremos paz nos momentos difíceis das nossas vidas se nós estivermos firmados na palavra de Deus. Porque é a palavra que nos conforta, é a palavra que nos traz felicidade, é a palavra que nos dá direção enquanto nós estamos passando por crises. É por isso que a palavra, ela nos traz paz. E terceira coisa que nós podemos aprender é que é pela palavra que nós somos santificados. Jesus é quem declara esta verdade. Ele vai dizer em João 17 e o versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação do crente acontece por obra do Espírito Santo, que utiliza da palavra de Deus. Nós só seremos santificados quando nós tivermos a palavra de Deus. E no Salmo 119, mais uma vez, a palavra é colocada como fonte de purificação. O Salmo 119, verso 9 e 11 vai dizer assim: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Meus irmãos, em quarto lugar, é pela palavra que nós somos aperfeiçoados e habilitados para o serviço. Segundo Timóteo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse texto nós podemos aprender 3 lições. O que é a palavra? A palavra, ela é inspirada por Deus. E qual é a utilidade da palavra? A utilidade da palavra é ensinar, repreender, corrigir e educar o povo de Deus. E qual é a sua finalidade? A finalidade da palavra é aperfeiçoar o seu leitor e habilitá-lo para toda boa obra. É por isso que nós precisamos ler e estudar a Bíblia diariamente, porque é na Bíblia, é na palavra de Deus que nós somos ensinados, é na palavra de Deus que nós somos repreendidos, é na palavra de Deus que nós somos corrigidos, e é na palavra de Deus que nós somos educados. É por isso que nós precisamos ler e buscar a palavra de Deus ardentemente, porque ela é o alimento necessário para o nosso crescimento. E como se alimentar da palavra de Deus? Como nós devemos alimentar da palavra de Deus? Eu quero sugerir aqui alguns princípios que você deve fazer no estudo individual da Bíblia. O primeiro é: reserve um tempo diário. Reserve um tempo diário para a leitura da Bíblia. A leitura deve ser diária e acompanhada de meditação no texto. Os Salmos 1, 2 e 3 vai falar que a palavra de Deus, ela nos traz prazer. Na palavra de Deus nós encontramos prazer na nossa alma. Então nós devemos fazer uma refeição diária com o alimento celestial. Segunda coisa, nós devemos ler especificamente a Bíblia. Não substitua a Bíblia, a leitura bíblica, pela leitura de comentários bíblicos, dicionários ou sermões. João 5:39 vai dizer assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu não estou dizendo aqui que é ruim ler comentários, eu não estou querendo dizer aqui que é ruim
que não é bom ler livros teológicos, mas não substitua a leitura bíblica pelos livros de comentários ou pelos livros teóricos. Terceira dica, leia a Bíblia sempre acompanhada com oração. O entendimento do texto é obra de Deus e nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para ir além da mera letra. Aproxime-se da Bíblia com humildade. Nós precisamos aproximar da palavra de Deus com oração. A quarta dica é: leia a Bíblia para aumentar o seu conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Deus por meio da Escritura Sagrada. E lembre-se, meus irmãos, Deus, Ele é uma pessoa. E para nós conhecermos essa pessoa, nós devemos saber o que ela está falando, saber qual é a sua palavra. Porque Deus, Ele auto se revela no texto sagrado. Deus, Ele se revela na Bíblia e nós temos a Bíblia em nossas mãos. Então nós podemos conhecer mais a Deus através da sua palavra. A quinta dica que eu quero deixar para vocês é que você possa ler a Bíblia com o objetivo de praticá-la. Tiago, capítulo 1, versículos de 22 a 25, vai dizer assim: que nós não devemos ser meros ouvintes ou estudiosos da palavra, mas nós devemos operar praticamente. Nós devemos ser um operoso praticante da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero terminar esse estudo falando sobre a importância do acompanhamento da oração. E esta foi a oração do salmista. O salmista, no Salmo 119 e o verso 18, ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Muitas vezes nós devemos orar e pedir para o Senhor que Ele possa abrir os nossos olhos, que Ele possa desvendar os nossos olhos, para que nós possamos ver a palavra de Deus. E eu quero te fazer alguma pergunta aqui. Qual é o lugar que a Bíblia ocupa em sua vida? Será que você tem dado lugar, praticado tantas outras coisas e deixado de ler a palavra de Deus? O que te impede de ler a Bíblia diariamente? Como nós vemos aqui, nós precisamos do alimento da palavra de Deus, então todos os dias nós devemos ser alimentados. Assim como um recém-nascido, assim como um bebê precisa do leite, todos os dias nós devemos ser alimentado da palavra de Deus. Então, o que lhe impede de você ler a Bíblia diariamente? Terceira pergunta: como você avalia o seu conhecimento da Bíblia? Nós somos a geração que mais tem Bíblia em casa. Nós temos recursos, nós temos aplicativos, nós temos estudo gratuitos no YouTube, na internet, e muitas vezes nós sabemos muito pouco da palavra de Deus. Muitas vezes nós sabemos poucas coisas sobre Jesus, sobre aquilo que Ele fez e sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus. Meus irmãos, que você possa ser um leitor da palavra de Deus, que você possa ser sempre alimentado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai orientar a sua vida, é na palavra de Deus que você vai ser corrigido, é na palavra de Deus que você irá ter forças, encontrar forças para passar por dificuldades. E é na palavra de Deus que nós encontramos a vida eterna, porque o Filho de Deus foi revelado por nós através da palavra. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse estudo e obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos revelou a Tua palavra, o Senhor nos deu a Tua palavra e hoje nós temos a Tua palavra em nossas mãos. Nós temos a oportunidade de ler a Tua palavra, nós temos a oportunidade de praticar a Tua palavra, Senhor. Deus, e que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, para que nós possamos sempre, Deus,
ler a Tua palavra e ver a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Deus, obrigado por cada vida que está nos assistindo. Obrigado por cada pessoa que está participando dessa live, ajudando aqui nessa live, ajudando na transmissão. Deus, e que nós possamos ser pessoas que leia a palavra do Senhor, que olha para a palavra do Senhor, e que nós possamos ser pessoas, ó Deus, que pratica a palavra do Senhor. Deus, que nós possamos ser não somente ouvintes, mas que nós possamos ser, como o Tiago falou, praticantes da palavra de Deus. Amém? Vai encerrar? Que Deus abençoe sua vida. Esse foi o nosso estudo de hoje e que você possa ter um ótimo final de semana e que domingo quero deixar o convite aqui para você, para que você possa participar do culto presencial conosco. Amém? Deus abençoe sua vida.